Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Conexão Credivale. Hoje estamos aqui com Faiane, ela que é administradora, formada pelo IBMEC Minas, com passagem pelo setor de planejamento da Ali Combustíveis e atualmente à frente da gestão e sucessão do Grupo Tropical, que reúne empresas como o Poço Tropical com 37 anos de história, e a Alfa Tropical, que atua no ramo de loteamentos e bairros planejados. Faiane também é vice-presidente da CDL Jovem e conselheira de administração do Sicoob Credivale. Seja muito bem-vindo, Faiane, ao nosso podcast Conexão Credivale. Roda a vinheta! Está começando mais um episódio onde destacamos histórias inspiradoras de liderança, inovação e cooperativismo da nossa região. A palavra é sua. Olá, Matheus. Quero te agradecer pelo convite. Hoje eu estou aqui em um cenário diferente do que eu já costumo trabalhar aqui no Sicoob. Faço parte há um pouco mais aí de um ano do Conselho de Administração. E muito bom, muito gratificante trabalhar numa empresa que vem trazendo bons resultados para a cidade, que tem uma empatia com os seus funcionários, com os seus cooperados. E estou muito feliz, está sendo um desafio, novos aprendizados e muito feliz por estar aqui nessa convivência aí com vocês. E também, assim, vejo que aqui tem muitos valores parecidos com os meus. Então, é muito gratificante estar aqui, ter essa convivência aí com vocês. Legal, seja muito bem-vinda. Faiane, pra gente começar o nosso podcast hoje, conta pra gente como surgiu o seu interesse pela administração. Porque olhar assim, desde adolescente, falei, o que eu vou fazer na vida, né? Porque tem aquela história assim, vou fazer administração, vou fazer direito, o que eu vou fazer? Aí, como é que surgiu essa ideia de ser administradora? Olha, eu tive uma convivência desde pequena com o posto. Eu cresci praticamente no posto. Quando eu nasci, o Poço Tropical ele já existia. Meus pais trabalhavam. Na época, era só em Poté. Ainda não tinha aqui o posto Teoflotone. E assim, eu sempre convivi com isso. Eu sempre tive essa rotina. Eu vi todo esse movimento acontecer com os meus pais trabalhando, dedicando, fazendo de tudo para a empresa crescer. Então, assim, por que não continuar, né, com o negócio? Então, assim, isso veio sempre enraizado em mim para estar continuando com o trabalho da empresa. E foi aí que eu decidi estudar administração. Mas eu optei por fazer fora. Fiz em Belo Horizonte pelo fato de pegar uma experiência, né, maior em uma empresa maior e trazer novidades para cá. Foi aí que eu formei em administração pela faculdade IBMEC. Você falou de pegar experiência, você também passou pela área de gestão e planejamento aí da Ali Combustíveis, né? Isso, eu trabalhei lá por mais ou menos 2 anos. Fui estagiária lá no setor de planejamento. Nesse tempo eu passei por 2 setores dentro da área do planejamento, que foi de investimentos, para construção de novos negócios e realinhamento de rede, que era quando você reestruturava o contrato de algum posto de combustível, por exemplo. E assim, eu tenho passagens assim, bem bacana lá, que eu me lembro que eu tinha uma função lá que eu precisava preencher um quadro. Tinha um quadro de vidro e toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu precisava aguardar vamos dizer, o resultado da companhia naquela semana. Eu pegava o resultado e eu preenchia aquele quadro. Quantos de novos negócios que teve, quanta reestruturação de contrato que teve, quantos contratos, exemplo, de imagem que teve. Isso a nível Brasil. E eu recebi alguns comentários do tipo, preencher quadro é coisa de estagiário. É só estagiário mesmo, tem que esperar até 5 horas da tarde as informações para ficar aqui e preenchendo um quadro. Só que aquilo eram informações riquíssimas, porque aquilo era a saúde do negócio, era a saúde da empresa que eu estava trabalhando. Então, assim, eu nunca vi isso como uma coisa, assim, uma função chata de estagiário. Pelo contrário, eu enxergava
que eu consegui entender a saúde de onde eu estava trabalhando. E ali você estava enxergando tudo da empresa, né? Eu estava enxergando a nível Brasil, eu sabia, nossa, primeiro trimestre teve mais abertura no Nordeste, o São Paulo não tá abrindo novos negócios. Então, assim, eu tinha argumento para conversar com outras pessoas. E assim, às vezes me pedia algum favor, vai na sala de tal diretor, pegar algum relatório, pegar alguma informação, passar isso para ele. Olha, eu ia sorrindo aqui, assim, chegava, prazer, meu nome é Faiane, eu sou estagiária, eu estudo administração, assim, fazia o meu networking, aquilo eu conhecia as pessoas, eu aprendia muito com as pessoas. E assim, isso serviu de bagagem para eu estar fazendo outros processos seletivos lá dentro e crescer dentro da empresa. Legal. Só que na época acabou que não deu certo para eu passar para outro setor, para ser contratada de fato por causa do meu horário de faculdade. Sim. Mas mesmo assim eu participava de todos os processos seletivos, eu queria conhecer as pessoas, queria, assim, mostrar para eles que eu também estava interessada. E outra coisa que eu gostava muito na época do estágio era de conversar com as pessoas que trabalhavam lá. Gostava de conhecer a história delas, a história dentro da companhia. Porque, assim, é muito fácil, né, você falar assim, fulano é chato de trabalhar, mas às vezes você não sabe o que tá por trás daquilo ali. Você não sabe, às vezes, como é que é a história dele, com a família dele, né? A história de vida dele. E isso me ajudou muito a crescer e aprender lá dentro da empresa. E, assim, serve até de um conselho para os estagiários, que eu sei que o Cicobi emprega alguns estagiários. E, assim, suguem o máximo de informação que vocês podem, das pessoas que estão trabalhando juntamente com vocês. Se aquelas pessoas estão ali, é porque elas têm alguma coisa para contribuir. É porque elas sabem. Então, assim, suguem o máximo que puder, porque isso vai te dar bagagem para você crescer dentro da empresa, para você entender onde você está pisando e para expandir, vamos dizer, novos voos, né? Assim, quem sabe fora. Pessoal, isso aqui é uma aula de marketing pessoal também, tá? Com a Conexão Credivale aqui, contando história e trazendo a aula de marketing pessoal. Fica com a gente, tá bom? Fai, vamos falar do Grupo Tropical, né? Você assumiu responsabilidades importantes na gestão e sucessão dessas empresas. Como foi um processo de transição entre gerações? Seu pai chegou para você e falou, filha, vamos começar a trabalhar uma questão de sucessão. Eu sei que não é legal falar sobre isso. Como é que foi esse processo aí? Isso vem acontecendo, assim, de uma forma muito natural. Eu acho que esse processo de sucessão é todos os dias. É muita conversa, muita transparência. Claro, assim, que bem no início é aquela coisa. Formou em administração, vem cá, vem trabalhar, que tem uma área aqui que tá precisando de você. E, assim, eu cheguei e foi até um processo, né? Levei, assim, um tempo para realmente estar executando coisas novas dentro da empresa, porque eu vim de uma faculdade muito tecnológica. E chegar aqui e sair implantando tudo de cara, né? De uma vez não ia dar muito certo. Então eu precisei de um tempo para observar. Eu sentava e observava como que a empresa funcionava, como que ela se comportava com um feriado, por exemplo, porque lá no posto nós temos muito movimento em época de feriado. Como que era a rotina do escritório, como que os funcionários eles se comportavam com o dia a dia. E eu me lembro, assim, é muito importante você fazer essa conexão, porque eu me lembro, uma das primeiras vezes para eu chamar os funcionários, algumas funcionárias ali do escritório, na minha sala, para sugerir algumas melhorias, eu me lembro até de ter mudado a tela de fundo do meu computador. Eu coloquei uma foto que eu sabia que ela ia gostar, que ia fazer essa conexão, aí ela ia... mais tranquila. Ia mais tranquila pra gente... A conversa era melhor, né? Então, assim, é muito importante chegar... Eu cheguei aqui, a empresa já estava funcionando há quase 30 anos. Sim. Então, assim, tava dando certo o que estava implantado ali. Eu não podia chegar a mudar. Então, eu cheguei, eu observei e fui sugerindo, né, algumas melhorias, criando aquela conexão com os funcionários.
eu tenho muita conversa. Hoje lá está eu, meu irmão e meu pai. Muita conversa com o meu pai. Porque sucessão é isso. Você tem que deixar claro aquilo que você quer, aquilo que você está disposto a fazer. E o que o outro também espera da empresa, né? Meu pai, ele é muito mais experiente que eu. Então, assim, é importante também eu saber o que ele quer. Onde ele quer que a empresa vai chegar, né? Então, assim, nós temos isso muito bem definido. Na verdade, a gente vem definindo isso aí, né? Com muitas conversas todos os dias, no dia a dia. E também, assim, um outro caso é muito importante, como lá hoje somos nós 3. É muito importante você reconhecer o seu lugar ali dentro da empresa. É claro que isso você não conquista da noite pro dia, né? É com muita convivência. Mas, assim, exemplo, meu pai, ele foi uma pessoa que ele construiu aquilo ali. Então, assim, ele sabe qual foi o milésimo tijolo colocado lá. Ele sabe onde que tá. O dia de precisar fazer uma melhoria, uma instalação elétrica, ele sabe onde que tá o ponto. Então, assim, é uma vaidade, mas é uma vaidade, assim, saudável, ele sabe. Então, assim, eu tenho que respeitar qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que mostrar pra ele, pai, podemos fazer isso aqui? Olha, vamos ter isso de melhoria, de vantagem, de economia. Meu irmão já é mais calado, assim, concentrado, gosta de analisar números. Ok, respeito também o espaço dele. Eu já gosto mais de aparecer, de estar aqui, de conversar com vocês. Então, assim, é importante todos esses papéis e reconhecer ali. Respeitando o outro, a empresa consegue andar muito bem. Ah, legal, porque são 37 anos, né? 37 anos. Poço Tropical. E por ser uma liderança feminina também foi um desafio, né? Porque você entrou como seu pai ali, junto com seu pai, uma liderança também masculina, e você no meio feminino, trazendo aí uma área totalmente, também que trabalha com o ramo masculino da maior parte, né? Exatamente. Assim, é um desafio, é uma diferença, né? Você chegar num ambiente, assim, bem, completamente masculino lá. A maioria dos funcionários lá são homens, mas tem um jeitinho, assim, né? De um toque feminino. E assim, é engraçado que muita gente me pergunta isso. Nossa, como é que é trabalhar nesse ambiente completamente masculino? E assim, nós mulheres, nós temos uma capacidade incrível de adaptar. Não precisamos ir muito longe, não. Na sua casa, já teve situação de conflito que eu tenho certeza que a sua esposa apaziguou a situação. Com certeza. Sua mãe, sua avó. E assim, não é diferente no mercado de trabalho. A mulher, ela consegue adaptar muito bem as situações. Hoje as decisões, elas são tomadas muito rápidas, tem conflitos muito rápido, e a mulher, ela consegue apaziguar. É isso aí. Eu tive uma experiência também muito legal. Eu sempre conto isso. Eu participei de um treinamento de liderança. Foi no interior de São Paulo. Foi em um clube militar. Área completamente masculina. E assim, lá nós tivemos várias dinâmicas. E uma das dinâmicas dividia a equipe em pilotão. E o meu pilotão era eu e mais 9 homens. E tinha várias atividades para ser feitas. E as atividades eram o quê? Polichinelo, sem polichinelo. Só que tinha que ser feito sincronizado. Não podia ter ninguém fora do ritmo. E tinha que aguentar o 100. Exemplo, flexão. Não lembro quantas flexões. E aí discutimos lá e resolvemos... decidimos que eu era a líder do pilotão. Por quê? Era muito mais fácil os 9 homens acompanhar o meu ritmo do que eu tentar acompanhar o mais forte. Sim. Então, assim, o polichinelo foi feito mais devagar. Claro, eu não tenho tanto fôlego para fazer rápido, mas nós fizemos os 100 sincronizados. As flexões, conseguimos todo mundo fazer. Mas foi no meu ritmo. Foi um ritmo mais, vamos dizer assim, mais devagar. Então, isso foi até uma lição, assim, que eu levei, que eu falei, caramba, eu não preciso ser a mais forte. Às vezes tem meu jeitinho de liderar, mais empático, de conversar mais com as pessoas. Nem sempre a velocidade, né? Uma coisa assim mais importante. Então, assim, isso foi um aprendizado grande pra mim. Eu levei um gás, né? Pro meu trabalho. E um outro desafio também que eu enfrentei quando eu voltei pra cá, que assumi a empresa, foi em relação à educação financeira.
Porque, assim, a minha faculdade, né, a faculdade que eu formei, ela é muito focada no financeiro. Lá eu quase nem tive matérias, assim, relacionadas a pessoas, mas eu tive muita matéria do financeiro. E aqui foi bem diferente. Assim, eu vi que as pessoas têm uma educação financeira muito diferente da que eu recebi lá. Eu vejo que o Cicobi tem um trabalho belíssimo de educação financeira, de teatro, né, um trabalho social. Palestras, isso é fundamental. Assim, eu acho que até algumas escolas estão aderindo isso, né? Sim, agora de ser obrigatório. Obrigatório, né? Essa matéria, porque, assim, é fundamental. O mundo mudou, tá tudo muito mais moderno. Então, assim, precisa dessa educação financeira. E é algo que eu venho trabalhando até hoje, assim. Todo dia é uma melhoriazinha. Todo dia não tem jeito, é uma inovação. Né? É que nem o marketing. Todo dia sai alguma coisa diferente no mundo do mercado e a gente tem que sempre atualizar. E por falar em atualização e liderança também, né? Você também é vice-presidente da CDL Jovem. Qual que é o papel dessa entidade na formação de novos líderes? Né? A gente falando aí de novos empreendedores, né? Desse mercado que está hoje. Qual o papel da CDL Jovem hoje e você, como vice-presidente, você enxerga isso aí? A CDL Jovem é um grupo de jovens empresários de 18 a 40 anos e nós temos alguns trabalhos aqui dentro da cidade. Nosso objetivo é criar conexões, networking, fazer negócios. Nós temos encontros marcados pelo menos uma vez ao mês, que é uma plenária, que buscamos sempre um palestrante, um tema que seja atual. E esse palestrante vem mais ou menos uma hora ali para ensinar, né, esse assunto. E ali também temos um momento de networking, temos momentos também assim de happy hour, justamente ali para o pessoal fazer mais conexões, fazer negócios, alguns projetos sociais e também temos o DLI, que é o Dia Livre de Imposto. O DLI foi um projeto nascido da CDL Jovem, que é uma forma de protesto contra as altas cargas tributárias. Geralmente o DLI, ele é um dia, né, no ano, geralmente ele é final de maio. Tá chegando agora, né? Tá chegando, já no próximo mês, final do próximo mês, dia 29. É um dia que algumas empresas, elas selecionam alguns produtos para vender sem o imposto. Isso é para o consumidor final entender o valor das altas cargas tributárias, né, que pagamos. E por que o DLI, ele é geralmente no final de maio? Porque é o dia, se você contar de 1º de janeiro até esse dia final de maio, você trabalhou até aí só para pagar imposto. A partir desse dia que você começa a lucrar, a ganhar dinheiro. Isso é para realmente assim, o cliente sentir na pele, né? E quem sabe um dia chegar lá em Brasília como essa forma de protesto e a gente conseguir, né, reduzir um pouquinho dessa carga tributária. Legal demais. Fica aberto o convite também, né, para a CDL Jovem, caso tenha algum empreendedor aí que sinta interesse, né, em participar também, né? Para compartilhar a história. E lá temos excelentes histórias. Perfeito. Faiane, você integra o Conselho de Administração do Cicobi Credivalho. Como tem sido essa experiência com o cooperativismo de crédito, né? É claro que o cooperativismo de crédito está mais de 37 anos aqui em Teoflotone, no Cicobi Credivalho, né? E junto com o Posto Tropical, quase assim, idade com idade, né? Nasceram juntos aí. O Posto Tropical tá junto aí com o Cicobi. Iniciamos lá em Poté e temos um excelente relacionamento com a empresa, com os funcionários. O cooperativismo, eu vejo muito esse trabalho, esse desenvolvimento econômico e social. E isso fica muito claro para mim aqui, desde o início que eu comecei, tanto como cliente e como conselheira. Eu estou participando, né, do conselho, faço parte do conselho, foi a convite do Francisco. Isso foram algumas conversas que tivemos e assim, desde o início ficou muito claro os valores da empresa, essa empatia. Até assim, a minha experiência aqui, eu estou aprendendo mais ainda sobre esse conceito de empatia.
Porque desde o início ele me chamou, nós tivemos algumas conversas e assim, ele deixou claro o que ele esperava do meu trabalho, me explicou como seria mais ou menos a minha rotina e se isso encaixaria, né, na minha rotina, se era isso que eu queria pra mim. E assim, fiquei muito feliz de estar participando, porque por ser uma empresa que está crescendo e tem os valores muito parecidos com os meus. Então, gosto muito de estar aqui. Tem sido um desafio, porque novos aprendizados, temos que estudar, nos capacitar para estar aqui. Sim. Estudar muito sobre a saúde da companhia, para a gente estar tomando as melhores decisões. Vejo que aqui é feita uma negociação justa com os produtos, porque sou cliente, no posto temos conta, trabalhamos com boletos, maquininha de cartão, seguro, a Cipag, seguro para veículos. Então, isso nos traz uma satisfação muito grande, porque aqui nós temos uma aproximação muito grande. Toda vez que temos algum problema, isso aí é fácil de resolver, né? Se não tem aquele funcionário específico, tem outra pessoa que te conhece, que conhece a história da sua empresa e consegue estar resolvendo o problema. Humano, né? Muito humano. Aqui eu aprendo todos os dias esse conceito de ter empatia. É o que o nosso propósito prega, né? Conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E isso vem acontecendo nas empresas também, onde que o cooperativismo de crédito passa. Então, você que está nos assistindo, faço convite para você se tornar cooperado do Cicobi Credivale. Acesse o nosso app Cicobi nos aplicativos e venha fazer parte do Cicobi Credivale junto com a gente. Faiane, você acredita que o cooperativismo de crédito pode contribuir para a formação de novas lideranças? Com certeza. Aqui é feito, como disse, uma negociação justa para você estar entendendo a situação do cliente e conseguindo atender ele, resolver aquele problema, né? Vejo assim muita aproximação, muito bons negócios que é feito, não só na agência local, como outras cidades. Eu também conheço um pouco da agência e do mercado de Poté, tenho muito contato com os funcionários de lá e somos muito bem recebidos, assim, e incentivados a crescer o seu negócio. Legal demais. E parece que estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast. Foi rápido, foi assim, passou voando. E eu queria de você, Faiane, a sua última mensagem que você deixaria para os jovens empreendedores que estão começando agora e principalmente aqueles que fazem parte de um negócio familiar. Olha, para os jovens que estão aí iniciando a sucessão, não só iniciando, né? Estão participando aí, vivendo essa sucessão empresarial. É muito importante você conhecer os processos, observar como que a empresa ela já vem funcionando. Para a partir dali, você começar a fazer as suas melhorias. Porque se uma empresa ela já funciona há um tempo, é porque tem pessoas e tem processos lá que tem dado certo. Então, respeitem isso aí para estar executando as melhorias. E que, inclusive, eu acho que isso aí vai ser para boa parte das pessoas que vão nos assistir, né? Porque a maioria das empresas hoje é uma empresa familiar, né? No país. Então, a gente tem que preocupar muito com esse processo de sucessão. Para ser muito bem definido onde a empresa quer chegar e o que você está disposto, né, a fazer por aquela empresa. Também, assim, deixo aqui como conselho para os jovens transformar todo tipo de informação em dados. Hoje as informações elas estão muito rápidas, Sim, a tomada de decisão também, né? Está sendo muito rápida. Você tem que estar muito bem preparado. Então, toda e qualquer informação, transforme em dados. Usem aí ferramentas, aplicativo, inteligência artificial. Hoje nós temos um mercado assim, grande de ferramentas para estar nos ajudando nessa tomada de decisão. Bacana. Faiane, muito obrigado
por mais um episódio do nosso podcast aqui, por estar conosco, né, todos os meses aí junto ao Conselho de Administração também. Seu trabalho tem sido fantástico junto ao Conselho de Administração. Obrigado pela participação do nosso podcast. Matheus, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, da minha história. E eu convido também outros jovens, colegas, empreendedores a estar vindo aqui compartilhando a sua história. Tenho certeza que temos participações aí incríveis pelo Cicobi e também pelo mercado, seu Flotone. Pessoal, obrigado mais uma vez. Então, fica com Deus e até o próximo episódio do nosso podcast Conexão Credivale. Tchau, tchau. Roda a vinheta.